Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É bem mais cômodo ficar sentado aí, né? A hora que a gente levanta da nossa cadeira e vem aqui na frente, eu venho aqui numa mesa e dá uma força na barriga. Mas eu estava ali sentada e já pensando que amanhã eu tinha que sair da minha cadeira agora mesmo e logo já vim aqui na frente. Mas que amanhã cada um de nós, cada um de vocês que escolheu estar aqui nesse final de semana, também vai levantar nessa cadeira e vai voltar no seu trabalho, nas suas atividades, lá na escola, né? E aí a gente vai ter que colocar em prática. Eu sempre, acho que sempre no final de um congresso fica assim, né? Mas e agora? E a prática? A gente ouviu tantas coisas, nós aprendemos tantas coisas, né? Nos abrimos a escutar. E agora? Como fica o meu dia a dia? Como fica lá o lugar onde eu trabalho, os alunos da escola, as minhas dificuldades? A gente dá logo as respostas. Mas eu sinto que essa é a grandeza e a beleza de Deus na nossa vida também, né? Porque nada disso está na nossa mão. Quando na sexta-feira eu fui surpreendida pelo Paulo de compor a mesa de abertura do congresso, eles são danados esses dois, né? Porque o Dedé me liga e falou: Bia, vem aqui, como você na hora da abertura? E eu tinha tantas coisas pela tarde, eu falei assim para o Roberto, que trabalha comigo na Aliança de Misericórdia, eu falei: Beto, vamos lá para um gesto de amor para esses irmãos que tanto têm se dedicado, né? Que querem, pela entrega da vida deles, fazer a diferença em tantas vidas, ajudar a salvar tantas vidas. E nós viemos. E aí, quando eu fui surpreendida para sentar nessa mesa, era assim: quem não estava aqui na sexta-feira, embaixo do nome de cada um, como está aqui hoje, tinha uma virtude. Embaixo do meu nome estava escrito força. E aí eu fiquei pensando, porque de fato é um exercício que eu tenho tentado fazer na minha vida, de que nada é por acaso. Tudo é um gesto de amor de Deus no nosso caminho e na nossa história de salvação, que é o desejo dele para cada um de nós. E fiquei pensando naquela palavra, força. Quando eu fui embora daqui, em casa, rezando, agradecendo por aquele momento, eu me dei conta de que hoje, o Padre Gustavo sabe também, os missionários da Aliança que estão aqui, os filhos, que o primeiro domingo do mês, na Aliança de Misericórdia, né, Padre? É um dia muito especial, porque, aliás, eu nem me apresentei nem falei da Aliança, né? A Aliança é um movimento fundado por dois padres, o Padre Antônio e o Padre Henrique, que hoje estão na Europa, no dia de hoje, porque lá também estão nascendo tantas casas, e que tem um trabalho de resgatar a dignidade humana daqueles mais sofridos, daqueles que estão nas ruas, que moram nos cortiços, nas favelas, né? Mas também daqueles que não são tão pobres materialmente, mas que têm uma miséria tão grande interiormente, uma pobreza interior muito grande. E no primeiro domingo do mês, todo o movimento, hoje aliás existem 50 cidades do Brasil, em 5 países fora do Brasil, todo o movimento para se sentar, como vocês estão aí, numa escola que a gente chama de Escola de Jesus. E a gente vai aprender a partir da palavra. Né? Essa é a nossa vida, aprender a partir da palavra. E quando eu fiquei pensando nessa virtude, Paulo, que estava ali no nome força, e que hoje, nesse exato momento que a gente está aqui, todo o movimento de misericórdia está reunido nas suas cidades para meditar uma palavra que o Padre Antônio e o Padre Henrique nos dão, eu fiquei assim, impressionada como Deus é maravilhoso, porque a palavra que nós somos chamados a viver nesse mês é revestidos da força que vem do alto. Eu falei: Senhor, né, nada disso é por acaso. E eu acho que é esse exercício que Ele nos convida a fazer, de perceber o amor desse Pai em cada pequena coisa da nossa vida. Porque podia ter passado despercebido. Mas eu precisei me ajoelhar, aquietar meu coração, agradecer por aquele momento e para ele escutar aquilo que ele me dizia. Nada era por acaso.
Eu tomei posse disso para a minha vida. Mas continuando rezando esses dias por cada um de vocês, eu entendi, Pai, que a gente nessa palavra, que o vestimos da força de Deus do alto é para cada um de vocês. É uma promessa de Deus para cada um de nós que estamos aqui. Deus quer nos dar essa graça. Porque a hora que nós nos levantamos dessas cadeiras e formos amanhã para o nosso cotidiano, para o nosso trabalho, ele pode ser muito diferente se de fato nós tomamos posse dessa promessa de Deus, que nos manda o Espírito Santo e nos dá esse Espírito em abundância. Jesus nos falou: eu vos dou a vida e dou a vida em abundância. Ele quer nos dar isso. Então eu queria primeiro dizer isso, começando a dizer que Deus não quer nos dar essa força. Eu queria que vocês guardassem e gravassem no coração de vocês essa palavra, né? Porque quando nós nos revestimos dessa força, e eu aproveito até para aproveitar até o que os pais nos falam, a gente vai criando essa unidade. Eu falei, mãe, que é isso, esse espírito de unidade. A força do alto, olha o que o Padre Manuel diz aqui. A força do alto transforma os corações e nos permite lutar contra a força do mundo. Acho que é isso que cada um de nós está buscando, né? A força do alto vem para a pessoa viver uma nova vida, para ter coragem de enfrentar tudo aquilo que parece sem esperança. A força indica o poder contra o inimigo, significa capacidade de enfrentar situações difíceis que humanamente parecem impossíveis de serem vencidas. Enfim, quem tem força, vence, não teme, luta e ganha em qualquer situação. Quem tem a força do Espírito é como Davi, que com aquelas 5 pedrinhas venceu o Golias. Então, quando eu comecei a ler isso naquele dia, eu fiquei entendendo que não era casualidade, era uma promessa de Deus para cada um de nós, que quer nos revestir dessa força do alto. Mas exige da gente uma escolha que não é fácil, né? Porque nós temos que permanecer. E se nós escolhemos permanecer, como nós lutamos para que tanto saia das drogas, do vício, da vida do crime, né? Quantas histórias na aliança nós temos de vidas transformadas por pessoas que, experimentando essa força do alto, o amor de Deus, tiveram suas vidas transformadas. Eu estava comentando com a Heloísa agora há pouco. A Heloísa é uma missionária da aliança e que, alguns anos atrás, chegou na Casa Restaura uma moça, a Renata. A Casa Restaura é uma casa que a aliança tem em São Paulo, na região do Brás, onde nós acolhemos hoje em torno de 450 pessoas em situação de rua. É um centro que eles vão durante o dia. Lá o nosso desejo é poder acolher essas pessoas, oferecer um banho, um almoço, tem tantas formações, um alimento espiritual, tem assistentes sociais, área jurídica, psicológica, todo o apoio para entrar naquela vida, ver a necessidade dela e entender qual é o caminho de salvação para aquela vida. Um dia essa moça chegou lá, ela se aproxima da Heloísa e fala assim: me ajuda, eu estou morrendo. E de fato, eu estava lá naquele dia e vi aquela pessoa chegando, mas já fez a banheira, destruída pelo crack, na rua, matando os tempos. Nós não tínhamos naquela ocasião ainda uma casa para mulheres. E ela foi acolhida na casa onde a Elo morava, na casa dos missionários. Porque também essa é uma palavra nossa que nenhuma pessoa que bate a nossa porta não será acolhida. E a Renata foi acolhida pelos missionários. Ela foi fazendo os exames, tinha HIV, tinha tuberculose. De fato, a vida dela estava assim, muito horrível mesmo, como ela mesma sentia que ela quase morria. Mas ela fez uma experiência de Deus muito linda.
nos pequenos gestos dos missionários, nas pequenas apologias. Eu lembro que ela dizia que fazia tempo que eu não dormia numa cama tão gostosa. E a casa dos missionários é muito simples, mas naquela cama estava recheada de amor, de carinho, do que ela não experimentava muito bem. Essa moça, nós fomos atrás da família, ela era filha de uma juíza em São Paulo, tinha 2 filhinhas, e por conta do crack, da droga, foi parar nas ruas. Ela viveu conosco por tempo, foram momentos preciosos da vida dela, que Deus permitiu esse resgate, e depois ela veio a falecer. Mas ela expressava tantas vezes para nós, né, Pai? De como ela já se sentia ali no paraíso, porque ela experimentava o amor. Então eu sinto que o nosso desejo, como aliança de misericórdia, eu digo que eu sou a primeira filha da misericórdia, porque eu também precisei fazer uma experiência de Deus, sair da minha vida e me permitir ser transformada por esse Deus que tanto me ama. E depois que você faz essa experiência, o teu desejo é comunicar esse amor. Não dá para você parar a si mesmo. Eu trabalhei 26 anos como diretora de escola, larguei o meu trabalho, alguns anos atrás, para poder, porque eu senti esse desejo de que eu podia também ajudar nessa missão de transformar aqueles mais sofridos, né? A hora que você é tocado por esse amor, a hora que você se deixa ser preenchido por essa força que vem do alto, Deus vai construindo sua história. Eu acho que Ele quer construir a história de cada um de nós que está aqui, para poder não ter que nos capacitando a essa missão que Ele nos chama. Então, se nós recebemos tantas informações esse final de semana, recebemos as ferramentas do nosso Cure, né? Eu mesmo criei esses dias um pouquinho do livro dele, né? A mente da gente, o pensamento não para, o mundo leva a gente para uma agitação tão grande, né? Ontem eu saí daqui e tive um jantar da minha família. E de repente as pessoas estão todas sentadas na mesa, tiravam foto, já mandavam para o WhatsApp para si mesmo, e a conversa era truncada, porque entraram tantas informações no meio. Como a gente, essas ferramentas que nós recebemos, não são só para aqueles, né, que estão no vício da droga, da cocaína, do crack, da bebida, mas é para cada um de nós também. E precisamos da coragem de entrar dentro do nosso coração. Acho que, não sei qual é o nosso tempo, a gente poderia contar tantas histórias, né, da misericórdia de Deus que nos transforma e que nos possibilita a juntos fazer uma história nova. A beleza que eu vejo daqui também é que, assim, que aquilo que falta em mim, né, eu encontro no meu irmão. Aquilo que abunda na vida do Paulo, falta em mim e ele preenche. Aquilo que o Padre Haroldo tem de tanta lindeza, falta talvez na aliança de misericórdia, numa outra comunidade, numa outra iniciativa. Então, essa unidade que o Juventude quer ser é aquilo que a gente também acredita, né? Então, eu sinto que Deus hoje nos quer dar essa graça, que a gente saia do nosso lugar, mas que a gente precisa ter essa consciência primeiro conosco mesmo, de entender qual é a missão que Ele nos chama, qual é a graça que Ele tem pronto para cada um de nós, para ajudar nesse caminho de salvar vidas. Me veio agora a ideia de partilhar com vocês. Eu peguei um grande presente junto com o Fernando, meu marido que está aqui, há 9 anos atrás, e que me emociona falar, porque eu conheci um menino que morou 8 anos na rua, dos 5 aos 13 anos. Ele foi, um dia um grupo de missionários se aproximou dele, tem até aqui 2 que conheceram muito bem ele na rua, e falaram para ele: Deus não quer essa vida para você. Deus tem algo muito maior.
Nós tínhamos uma criança aqui com 5 anos, uma avó fumou seu primeiro cigarro de maconha e vinha de uma família muito destruída e muito violenta. O pai era muito bandido, ele tem 8 irmãos, todos presos. E aquela criança de 13 anos escutou pela voz dos missionários a voz de Deus. E ele aceitou dar um passo que não era fácil, que era sair daquela vida e ir para uma casa da Igreja de Misericórdia, uma casa da Nainha, casa das crianças. Lá ele ficou 1 ano e 8 meses e Fernando e eu conhecemos nessa casa. Deus tinha um plano diferente para ele e nós voltamos com 14 anos. Hoje fazem 9 anos que o Eras faz parte da nossa família. Ele é um negrão lindo, mas o bonito dessa história é ver assim que o amor de Deus, a misericórdia de Deus gera a vida. O Eras nunca tinha experimentado o amor. E a hora que ele experimentou esse amor, do missionário que se aproxima dele na rua, de uma acolhida numa casa da aliança, depois no seio da nossa família, ele teve força para ir respondendo a essa graça na vida dele. Pense uma pessoa que com 14 anos nunca tinha celebrado um aniversário, que não sabia ler e escrever, porque os primeiros caderninhos dele a mãe roubava para trocar para o crack, então nunca foi para a escola. E era tanta violência na casa dele que era esse o motivo dele ter ido preparar durante algum tempo, né? A gente teve que assistir vídeos dublados, porque não sabia ler. Mas exigiu também da gente quase que a pessoa sangue para gerar essa vida. Porque o mundo que a gente vive é preconceituoso, é racista, as pessoas nos chamaram de loucos. Vocês têm 2 filhas, vão assumir no seio da sua casa um menino de rua, negro, né? Quantas pessoas se afastaram da gente. Hoje o Eras está na faculdade, está trabalhando, luta a cada dia. Mas ele, mais do que nós ajudarmos assim, porque a gente aprendeu muito como pessoa, porque também a gente passou por uma reeducação, né? Nós às vezes não pegamos tantas coisas pequeninas, e a presença dele na nossa casa foi nos ensinando o essencial. Então acho que o que eu queria dizer para vocês é essa graça, né? Eu quero escolher a cada dia ser revestida dessa força do alto, porque eu sei do tamanho da minha miséria, eu sei do tamanho do meu nada, né? Do quanto é a cada momento, do quanto eu quero fazer uma coisa boa, mas não dou conta. Mas eu sei também que toda vez que eu escolho deixar esse Espírito Santo vir sobre mim e ser revestido dessa força, é Deus que faz, né? Então eu queria que vocês gravassem essa palavra no coração de vocês, a força que vem do alto. Deixa Deus conduzir. No tempo, Ele vai iluminando o trabalho de vocês, a escolha por salvar mais vidas, a escolha do caminho de história de salvação de cada um que está aqui. Obrigada, Paulo, pela escolha de vocês. Estava prestando atenção no que eu estava falando, ele falou dos problemas, essa mesa vai falar das soluções. Começa a fazer. Quando eu cheguei aqui, agora de manhã, me imaginei entrando no congresso. Quando eu entrei pela portaria ali da recepção do hotel, eu comecei a me encontrar com amigos, com jovens que eu conheci numa situação de recuperação e abandonei rapidamente o congresso porque as pessoas que me recepcionavam foram pessoas que de alguma maneira têm as suas vidas montadas, suas vidas violentadas e de repente estão aqui me acolhendo e me recepcionando. Me deixou muito feliz. É uma passagem da Bíblia, Lucas 15, são 3 parábolas, né? Da ovelha perdida,
da moeda encontrada e do filho pródigo. Então, o Brown falando que 98% dos brasileiros não são usuários de drogas e 2% são usuários. Eu queria transferir isso para a nossa Bíblia, a nossa parábola da ovelha perdida. Nós precisamos ir atrás desses 2% que estão esperando que nós estendamos as nossas mãos a eles. Acho que o Dedé falou na sexta-feira, e como foi que começou o filmar, que foi um garoto que me estendeu a mão e pediu ajuda. Naquele jovem que se colocou diante do Dedé, havia um Jesus Cristo disfarçado, entregando uma semente na mão do Dedé. Essa semente se chama filmar. E eu espero que cada um que está aqui, cada um que se candidataram a trabalhar para que esse mundo seja melhor a partir da gente, a gente não colocar essa semente. Colocar uma semente no vidro é impedir que ela se desenvolva. Se a gente enterrar essa semente, a gente está começando o nosso trabalho. Meu nome é Geraldo, tenho 56 anos, eu nunca usei drogas, eu tenho 3 filhos que também nunca usaram, sou voluntário no Instituto Padre Haroldo há 19 anos, e eu estou lá para agradecer o milagre que é ter uma família sem ter usado qualquer tipo de drogas. Então é necessário agradecer pelos milagres que são os que começam a levar na vida da gente. Quando Deus te toca, imediatamente te coloca a serviço comigo, do próximo. Aprendi isso com esse padre que inspirou e se engajou no movimento de Free Mind. E hoje é a nossa ferramenta, nosso espelho. Eu digo ao Padre Haroldo que não basta ser pai, tem que participar. O Padre Haroldo não se nega a estar conosco sempre que algum movimento no sentido de resgatar vidas perdidas começa. A palavra próximo é parte do alicerce do maior dos mandamentos. Está lá em Marcos 12, amarás o teu próximo, amarás a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Eu nunca havia imaginado que para me aproximar de Deus, que eu tanto procurava, só chegaria perto dele, estendendo a mão aos jovens que lutavam para abandonar as drogas. Quando eu perguntei ao Padre Haroldo em 1995, após o curso SADA, o curso de relacionamento e oração, quando terminou o curso, me senti tão tocado, tão fantasticamente comovido à vida, que no momento em que eu fui confessar com ele, eu falei: Padre, o que eu posso fazer para te ajudar? A pergunta foi rápida e eu imaginava que podia falar assim: faz alguma coisa assim. Ele olhou para mim e falou assim: venha contar suas histórias aos meus jovens. Eu falei: Padre, que histórias? Ele falou: venha contar a história do Evangelho que você conhece. Eu gostava da Bíblia, como todo mundo gosta da Bíblia, como um livro. Eu comecei a ter que estudar esse livro, porque para falar com os jovens de Jesus Cristo, você tem que aprender. Eu comecei a estudar esse livro aqui. Eu comecei a perceber que quanto mais a Bíblia entrava na minha vida, quanto mais as palavras do Evangelho faziam parte da minha alma, da minha família, da minha trajetória, mais essas palavras se identificavam com aquilo que os jovens precisavam. Era uma questão simples. A identidade das palavras de Jesus eram tão claras que houve uma necessidade de entender que todos aqueles jovens buscavam alguma outra substância que os tirasse daquela vida. E foram tantas as vezes que nas sextas-feiras, quando eu estava comentando alguma passagem do Evangelho, quando eu estava usando, quando eu estava partilhando aquilo que eu tinha estudado na hora de sobre o Evangelho, que muitas vezes os jovens me interrompiam para continuar na versão deles, nas palavras deles, aquilo que está escrito no Evangelho. Era um sinal claro de que eles conheciam a Bíblia. Se eles conheciam a Bíblia, eles rezavam. E se eles rezavam, aquilo era uma prova inconteste de que nas noites traiçoeiras, nas tantas noites traiçoeiras de suas vidas, eles haviam se colocado na encruzilhada entre o bem e o mal.
e o mal foi mais forte, ele os acorrentou. Era necessário fortalecer esse vínculo deles com a espiritualidade. Sempre foi necessário mostrar a eles que a espiritualidade bem trabalhada coloca no coração deles ferramentas onde eles se apoiam e nos momentos necessários. Ela vira as pedras que Davi falou, que Davi tinha para destruir os grandes gigantes de suas vidas. Todas as sextas-feiras, Paulo falou às 6h30 da manhã, nós partilhamos um pedaço do Evangelho da metade dos jovens. Eu posso ver o brilho em seus olhos quando compreendem o quanto são amados e desejados por Deus, quando aceitam que ainda falta um milagre para Jesus realizar, que é tocar os seus corações e transformar completamente suas vidas. É uma ovelha encontrada que Jesus acomoda com alegria no seu bom. É o filho pródigo que, sentindo fome, volta à casa do pai, que não lhe pergunta onde está e fazia longe dos seus olhos. O pai o abraça, o acolhe, lhe devolve a dignidade, o respeito, não se importa com o seu passado. Apenas se alegra porque estava perdido e foi reencontrado. Estavam mortos e voltaram a viver. A espiritualidade preenche com amor próprio. Vocês lembram que nós falamos no começo aqui do primeiro mandamento? Aí na maior próxima mesmo. Então a espiritualidade preenche com amor próprio todo o vazio deixado pelas drogas. Provoca uma sensível transformação em sua autoestima, porque sabem que voltaram a ser amados e se perdoam pela vida que deixaram de viver. Às vezes, na espiritualidade, eu percebo o brilho nos olhos, a face aliviada. Eu não havia, durante muito tempo, eu não havia percebido que quando a alma começa a se tornar mais leve, a face reflete, a face do jovem que está em transformação. Nós temos aqui o nosso fotógrafo aqui, que é um sinal claro disso. Assim, quando a gente estava falando, que a gente estava transmitindo o Evangelho, ele sorriu. Quando é que a gente sorri? Quando a gente está ouvindo alguma coisa que nos faz bem. Não é dar risada, sorrir. Quantos jovens eu vi se transformando a partir de uma palavra que nem sei se estava prevista, nem sei se ela estava. E quantas vezes isso aconteceu? No Carnaval, na Páscoa e no Natal, nós realizamos retiros em todas as casas do Padre Mundo. O Tom Brown falou do TLC, o Michael vai vir aqui e vai falar do TLC. O TLC significa treinamento de liderança cristã. Um movimento criado pelo Padre Mundo há 40 anos, mais ou menos 40 anos, e que transforma a vida dos jovens para o primeiro anúncio. Na realidade, é uma prevenção. No final de setembro, nós vamos ter o 55º TLC de Campinas, onde 80 jovens serão recepcionados por outros 150 jovens. O que nós vamos falar para eles? O Evangelho, o primeiro Evangelho. Nós vamos usar 6 ou 7 parábolas, algumas passagens da Bíblia, e no final de semana esses jovens serão tocados e transformados por toda a sua vida. Qual que é a ferramenta fantástica que funciona com isso? É o Evangelho compartilhado de jovem para jovem. Os adultos se colocam como coordenadores, como organizadores, e deixam os jovens fazerem isso. Os coordenadores do tratamento sempre nos dizem que a semana seguinte ao retiro é riquíssima de aproveitamento, as casas irradiam a harmonia e a alegria. O que nós oferecemos? O amor de Deus, que um dia nos preocupou e nos colocou a serviço dos que precisam ser amados. Uma pessoa amada experimenta integralmente todo o sentimento de felicidade. A felicidade para quem tem direito todo filho de Deus. Um jovem aqui, eu gosto sempre de falar dele. Há quantos anos você está recuperado? 11 anos. Eu queria que o Aldo ficasse de pé. Eu vou usar ele só como exemplo. O Aldo era um jovem que estava no tratamento no Instituto Padre Haroldo, e eu ia dar uma palestra, uma matraca que a gente chama lá, no sábado à tarde, que chama Religiosidade. E o jovem lá do Padre Haroldo canta uma música muito bonita que chama Galhos Secos. E ela cantando com intensidade gostosa, assim, uma música com uma batida forte. O
Os jovens exatamente gostam de barulho, né? Vocês podem ter consciência disso. E é uma música que eles cantam muito forte. E eu pedi para o Aldo, falei, Aldo, você pode pegar o seu violão, chamar alguns jovens, e você vai lá na capela, na hora que estiver fazendo a mesma traca, e em determinado momento eu vou olhar para você, e você vai cantar ali no círculo. Você canta muito forte. Canta e vai embora. Né? Era esse o recado, era esse o nosso combinado. Aí, em determinado momento, eu interrompi o que estava falando, olhei para o Aldo, começou a cantar a música Galhos Secos. Depois que ele terminou de cantar a capela, 6, 7, 10 jovens, ficou um profundo silêncio. Um silêncio de meditação e oração. E o Aldo, que é grandão, ele esticou o braço na direção do sacrário, do santíssimo. Ele falou assim, e eu usei todos os tipos de drogas. Muitas delas vocês nunca ouviram dizer. Mas nada deu mais prazer para mim toda a minha vida do que conhecer esse Jesus Cristo que está guardado aqui nesse sábado. Nada deu mais prazer a ele do que conhecer Jesus Cristo sacramentado. E hoje o Aldo está aqui há 11 anos, foi uma das primeiras pessoas que me acolheu aqui. E eu tenho orgulho de ver os jovens que passaram por isso tudo, que estão até hoje lutando pela sua sobriedade. O Free Mind vai resgatar muito mais vida do que qualquer outro movimento. Existem pessoas fantásticas que estão aqui, Maurício, eu vi aqui uma galera que passou lá pelo Paradouro, são pessoas que foram tocadas e transformadas, primeiro pela palavra, e depois pela psicologia, pela psiquiatria e por todos os mecanismos que trabalham pela saúde dessas vidas. Jesus Cristo foi um grande psicólogo, compreendeu profundamente a alma humana, um grande psiquiatra, iluminando os escuros porões das mentes perturbadas, um amoroso médico, curando todos os que se colocaram em seu caminho. Jesus Cristo é um santo remédio, sem qualificações, para todos os que desejam se alimentar das poderosas drogas. Ele só faz uma pergunta: você me aceita? É só uma pergunta. Nenhuma outra. Digo sempre aos jovens que a dependência química é a única doença em que o remédio está dentro deles. Basta dizer não. O Tom falou da Nancy Reagan, no tempo que ela era a primeira dama dos Estados Unidos, ela lançou uma campanha que chamava Just Say No. Basta dizer não. Era uma mãozinha assim. Just Say No. Se tem alguém aqui na nossa faixa de idade, vai se lembrar disso aí. A espiritualidade, aliada à psicologia e à psiquiatria, é uma fantástica ferramenta de transformação da vida do adicto. É graça, é de graça, basta aceitar. Finalizando, uns 3 meses atrás, a capela do Instituto para Deus Amontado estava bem lotada e eu me atrevi a fazer uma pergunta. Eu perguntei para aqueles jovens que não é aconselhável falar disso lá, mas pela intimidade que se tomou naquele momento, eu perguntei a aqueles jovens qual tinha sido a primeira droga deles. E aí um deles levantou a mão e falou que tinha sido o álcool. Todos os outros falaram que era maconha. Então eu gostaria de reforçar o pedido para que vocês se movimentem para que a maconha não seja liberada, para que ela não seja tornada tão acessível aos nossos jovens. Os movimentos favoráveis à destruição da família são inúmeros e são barulhentos, mas não são mais fortes do que nós. Não são mais fortes do que nós. 99% dos jovens que entram no mundo das drogas começam pela maconha. Eu gostaria muito que nesse afirmar, nesse final de semana, a gente alavancasse essa corrente em favor de dizer não a essa cabeçudice do ser humano que é tentar pegar a maconha como droga recreativa. Ela não é recreativa, ela é destrutiva. Uma vez, agora no ano passado na Americana, eu e o Júlio Borges, que faz parte lá do TLC, nós fomos para a Americana, lá aparece uma escola com uns 300 jovens. E ele falou justamente sobre a evitar o uso da maconha. Aí uma garota muito boa, muito esperta, ela se levantou e falou assim: eu tenho um amigo, um cara descolado, um cara nota 10, um cara fantástico, ele usa maconha e não tem
Ele é um cara completamente social, um cara bacana, divertido, é um cara nota 10. E o Júlio ficou meio de saia justa, porque o Júlio foi usuário, teve dificuldade de trabalhar lá, mas ele pegou e falou assim: daqui a pouco eu respondo a sua pergunta. E mais uns 4, 5 jovens colocaram a mesma pergunta, colocaram outras perguntas. E a galera tinha lá no fundo, se levantou timidamente. Ela falou assim: Júlio, o que eu faço com o meu irmão, que é uma coluna? Aí o Júlio olhou para a garota, para a primeira garota e falou assim: eu gostaria que você respondesse essa pergunta para ela. Quem fala da liberalização da maconha precisava ter uma maconheira dentro de casa, para ver como que é duro para a família conviver com essa realidade. Então nós, os 98% brasileiros que estão livres das drogas, devem se esforçar, devem se empenhar para que isso não se torne, a gente não aumente essa porcentagem do lado rural. Muito obrigado. Eu vou ficar mais concluído. Então, eu sou o Padre Luiz Papa, sou da comunidade Aliança de Misericórdia. Estou aqui representando os nossos fundadores, o Padre João Henrique, o Padre Antônio Melo, que com a Bia, né, como a gente chama na comunidade, eles estão na Europa, em missão, e nós estamos aqui então representando eles. A experiência daquilo que nós, como Aliança de Misericórdia, vivemos é bem muito próximo daquilo que o Papa Francisco tem insistido e dito muito aos sacerdotes, aos religiosos e àqueles que trabalham com os filhos de Deus perdidos por ele. É que o pastor tenha o mesmo cheiro das ovelhas. Então esse tem sido o nosso trabalho. Tem sido o trabalho de estar próximo com aqueles que nós hoje ajudamos. Na verdade, a ajuda é mútua, porque na maioria das vezes esses irmãos que nós acolhemos, nós trabalhamos com a acolhida de moradores de rua. Nós temos hoje 23 casas de acolhida, e é claro que na maioria desses casos, quase que 90% são dependentes químicos. Essa é uma das maiores razões por que eles foram morar na rua. A primeira é a família, e a segunda, com certeza, foi uma droga que entrou dentro da sua casa. Nós também fazemos um trabalho nas fundações Casa, em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Mas, como eu disse, um dos trabalhos nossos para jovens é muito parecido com a experiência do TLC, que a gente chama de Talitacum, uma expressão da Bíblia que significa levanta-te, e esse é o grande desejo que a gente tem com os jovens, de fazer com que eles levantem dessa situação. A gente também tem essa experiência, que são encontros querigmáticos, também espalhados pelo Brasil, inclusive na Europa. Nós levamos para a Polônia hoje, nós temos casa na Polônia, fazemos esse tipo de evangelização. E essa evangelização é muito pessoal. Esse anúncio daquilo que geralmente falava de Jesus, muito pessoal. Aqui, próximo de cada um desses jovens, né? Na sexta-feira à noite, a gente trouxe um grupo que, apesar de que não tinha muita gente, para apresentar em um dos eventos de jovens que a gente realiza, que é a Cristoteca. Esse evento nasceu no coração do Padre Henrique, há anos atrás, quando ele, num momento de oração com um jovem, esse jovem disse, aliás, num momento de exorcismo, e nesse momento de exorcismo, esse jovem, aliás, o demônio disse para ele que ele destruía a vida dos jovens através das discotecas. E o padre ficou com a sua vida inteira incansavelmente tentando pensar uma maneira de como fazer com que os jovens não vivessem isso. Foi daí que nasceu esse sonho da Cristoteca, em 2003, maio de 2003, lá no Brás, onde a gente tem uma casa que a Bia disse, onde nós acolhemos
os moradores de rua. E lá nós começamos a primeira Cristoteca com 500 jovens, num ambiente onde não se usa bebida alcoólica, não se usa droga, usamos todas as músicas que a gente usa lá, são músicas cristãs. Nós somos, os missionários estão sempre no meio dos jovens. Quando a gente percebe que tem algum jovem namorando e aquele namoro está meio quente, né? A gente costuma se colocar no meio do casalzinho, né? Assim como o Espírito Santo é fogo, ele também é água, então dá uma esfriada nesse calor aí para que Deus possa realmente agir e entrar. Essa tem sido uma experiência que tem ajudado bastante os jovens a sair, aliás, a sair e a nem chegar a caminho. Nós, infelizmente, por questões de ambiente, porque se precisa de um ambiente e todas as estruturas que vocês estão vendo aqui, de som, de iluminação para fazer um evento desse, um espaço grande, né? Não adianta você fazer espaço para grupos jovens, né? Porque, como o Geraldinho falou, são 2%, mas a gente não quer que os 98% entrem nessa estatística. Então a gente tem que trabalhar incansavelmente para que esses jovens não experimentem, não cheguem a experimentar. Mas infelizmente a gente perdeu esses espaços e a gente tem tentado lutar para conseguir outro para fazer esse tipo de evento. E um dia uma jovem nos ligou na nossa casa, que era voluntária dessa evangelização, chorando, porque ela disse que a gente não tinha mais a Cristoteca, o que estava acontecendo. A gente disse que a gente não estava conseguindo espaços para fazer o evento. E ela ligou chorando, dizendo que ela precisava, porque ela precisava desse lugar, desse ambiente, senão ela não ia dar conta. E depois de um mês, essa menina de uma dessas baladas, dessas redes que existem em São Paulo, ela morreu assassinada dentro de um ambiente desse, muito louca de droga, também, enfim, teve uma discussão dentro dessa danceteria. Ela estava no meio de uma daquelas meninas que foi esfaqueada. Então as nossas ações têm sido assim. Todas as sextas-feiras, sexta, sábado, domingo, nós temos um grupo de missionários que estão nas ruas de São Paulo, Belo Horizonte, Rio, onde a gente tem casa, e nós fizemos a escolha de dormir com os moradores de rua na rua. Né? Repito, a insistência do Papa Francisco, que o pastor tem cheiro das ovelhas, apesar de que os moradores de rua não têm um cheiro muito bom, né? Aquela situação que estão vivendo, mas é esse o desejo da gente, de poder estar com eles. Se a gente quer transformar os jovens, que eu acho que é isso, né? O maior problema nosso, que o Tom Brown falou aqui das crianças lá no Afeganistão, é não deixar que essas crianças cheguem a usar. Infelizmente a igreja vive isso, o padre depois, o padre Renato vai falar do trabalho deles, né, com crianças, mas infelizmente é isso, nós chegamos sempre atrasados. Nós estamos sempre atrasados, infelizmente. Mas quando a gente chega, a gente tem que fazer um trabalho já de recuperação, porque a gente chegou atrasado. A gente está sempre dormindo. E é isso que a Aliança tem feito pelo Brasil. A gente quer tentar mostrar para eles esse rosto diferente de Deus. Idade e 39 de vocação. Porque a minha vocação, como diz o profeta Jeremias, nasceu do seio da minha mãe. Então, para cada um de nós, se cada um de vocês que estão aqui hoje estão nos ouvindo, acreditem, vocês estão aqui por uma questão de vocação. Não é por uma questão de estatística, não é por uma questão de número. E eu acredito muito nisso. Se Deus os trouxe aqui, é porque Ele deu uma missão, e muito particular para cada um. Cada um pode contar a sua
experiência que teve pessoal com Deus. Não vou contar a minha, que daria livro, né? Eu sou padre hoje, mas eu sou padre pela misericórdia de Deus. Eu não fui dependente, mas eu também fui usuário de álcool durante muito tempo. Tive a minha experiência de conversão nos meus 18 anos de idade. E daí teve todo o descobrimento da vocação, que já existia no seio da minha mãe. E aí foi descobrir essa vocação ao sacerdócio. E é por isso que a gente está aqui hoje. O desejo é de poder dizer para vocês que é possível. É possível. É possível porque um Deus, daqui a poucos dias nós vamos celebrar isso, um Deus escolheu de entregar a vida por cada um de nós. Cristo escolheu de entregar a vida por cada um de nós. Faço um convite que cada um de nós possa celebrar essa Semana Santa com o coração olhando Cristo crucificado. Não simplesmente de lá na sexta-feira da paixão, celebrar a morte dele, mas entender que ele morreu por cada um de nós. Por cada um de nós. E que colocou já uma semente no coração de cada um de nós também a espalhar isso pelo Brasil, pelo mundo. Ontem o Padre disse que basta uma palavra. Foi uma palavra suficiente para abrir o coração de Francisco e ele se tornar o santo que se tornou. Ele ouviu: vai, vende tudo, dá os pobres e depois segue. Basta uma palavra para que a gente possa ser inflamado, inundado por esse amor de Deus e a sair a anunciar isso. Esse é o desejo da comunidade e desejo também que essa semente seja lançada no coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Marco Leite, não sou jogador de futebol como o Palmeiras trabalhou e depois a Ponte não quis ele. Na verdade falaram que ele não quis a Ponte, mas na verdade nós não quisemos ele. Bom, eu tenho 32 anos, sou analista de sistemas, sou casado com uma linda Elaine, ela é linda, né? É um contraponto à minha pessoa. E eu tenho aqui algumas pessoas aqui, então eu vou falar um pouco sobre o modelo. Eu gostaria de colocar aqui o Beto, né? O Geraldo e o Padre Haroldo, que são modelos para mim, né? E eles me cativaram dentro do TLC, porque eu sou um jovem que veio de pastoral de juventude, renovação carismática, né? Toda a formação da minha juventude, desde meus 6 anos de idade na igreja. E o TLC foi o que me deu o real encontro com Jesus Cristo, né? Na evangelização da juventude. Assumi o compromisso e o desafio de presidir o secretariado nacional do TLC, através do convite do Padre Haroldo e do Beto, presidente do Instituto. Estou aí trabalhando. E eu gostei muito do seu jantar de ontem. Você falou sobre o WhatsApp, troca de mensagens e tudo mais. Hoje eu não preciso mais andar com um caderno de anotações, com o Geraldo tinha, mas ele é bom iPad assim, né? Ele faz um monte de anotação, mas ele está no seu iPad, né? E eu tenho o meu celular. Nós temos aí vários outros aparelhos, né? Que muitas vezes são utilizados para transmitir pornografia e tantas outras coisas, e nós poderíamos estar transmitindo coisas boas, né? De divulgação da vida. Eu estou aqui com a minha palestra, além de estar aqui no notebook, eu tenho a minha palestra aqui, eu vim no carro com o Geraldo conversando e dando uma olhada, né? Importante falar isso aqui. Por que eu estou mostrando um celular para vocês, um smartphone para vocês? Porque pode ser que a forma de cativar os jovens há 10 anos atrás tenha mudado bastante, né? E a nossa vida tem mudado bastante numa velocidade vertiginosa, né? Então, é importante que nós estejamos, além de estar inseridos no meio, como o Padre Luiz Fábio estava comentando, né? No meio da juventude ali, mas nós também utilizamos porque eles utilizam da forma, não da forma como eles utilizam, mas utilizamos as tecnologias e as novidades para que possamos sim ser mais efetivos na nossa ação, né? E o documento 85, que é o que rege a evangelização da juventude, da CPB, diz que hoje a evangelização da juventude é muito mais fácil.
Só que ele coloca um contraponto, mas nós não podemos cair na cilada de modificar o evangelho, né, para obter resultados mais rápidos. Né? Isso quer dizer o seguinte: é mais fácil sim, por causa das facilidades que a tecnologia e da evolução das cidades tem nos dado, mas o evangelho continua sendo o evangelho. E nós devemos seguir o evangelho como está escrito. Bom, você pode passar aqui para mim? Qual o caminho a seguir? Eu gosto do filme da Alice no País das Maravilhas, porque eu assistia na casa da minha tia, não tinha DVD naquela época, né? Mas tinha um videocassete lá do Quatro Cabeças, se não me engano, e eu ia lá na casa da minha tia e ficava assistindo isso aqui. Ela passava várias vezes esses filminhos lá, e aí tem uma cena bem interessante que é a hora que a Alice ela encontra com um gato, né? E aí ela fala, mas qual o caminho a seguir? Porque era uma bifurcação, né? E aí o gato fala assim, mas você sabe para onde você quer ir? Ela falou, não. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qual caminho serve? O trabalho da prevenção, o trabalho da recuperação, qual caminho queremos seguir? Qual é o nosso norte? Qual é a nossa meta? Qual é o nosso modelo para chegar até lá? E esse trabalho não deve ser fácil. Jovem, o que você quer da sua vida? Ah, eu não sei, então eu vou te mostrar o caminho. E aí nós fazemos uma proposta de estilo de vida. E o nosso modelo, que é buscar a meta, o nosso modelo é buscar o alto, sempre mais alto. O Zul está ali no fundo, está ali cheio de arroz, de longe, né? A mesma meta que eu tenho, a mesma meta que o Geraldo tem, que o Belo tem, os nossos TLCs, o TLC de Alagoas tem, o TLC de Maiporã tem, o TLC de Arapiraca e Piracá tem, e tantos outros TLCs têm. Buscar o sempre mais alto. E o nosso modelo é Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus Cristo, modelo de homem, modelo que nos representa tudo aquilo que nós queremos ser, tudo aquilo que nós queremos que os jovens sejam. Por quê? Porque se ele não tem um modelo para ele seguir e ter esse estilo de vida, assim como o gato falou para Alice, ele vai seguir qualquer modelo. E não necessariamente um bom modelo. Eu gosto de dividir esse modelo em 3 fases. A primeira é o caminho. Jesus Cristo, muito mais que nos indicar o caminho, Ele é o caminho. Muito mais que nos indicar, olha, vai por ali. Não, Ele é o próprio caminho, que passando por Ele, caminhando por Ele, eu sei que eu chegarei no alto, que é a minha meta. Jesus, Ele é a verdade. Assim como no Antigo Testamento, tantos sonharam, tantos profetas sonharam, e eles, a palavra se faz carne e habita entre nós, o verbo se faz carne e habita entre nós, Ele é a verdade que tantos estavam anunciando lá atrás. Faz parte também da verdade. Jesus Cristo faz parte desse modelo de verdade. E Ele também é a vida. Porque a partir do momento que nós apresentamos Jesus Cristo para um jovem, que não foi apresentado a troca ainda, que é a prevenção, que é o trabalho, né, que é o investimento da prevenção através do Evangelho, tem uma transformação automática, e todo aquele que se desvia do jovem, do caminho e da verdade que é Jesus Cristo, ele renega, ele não assume. Por quê? Porque vai tirar ele do foco, vai tirar ele da estrada, da meta. É por isso que é importante trabalhar a prevenção. Papa Francisco, na sua primeira homilia no Vaticano, quando ele assumiu, ele disse o seguinte, ele resumiu a homilia dele falando assim: seguir Jesus Cristo é ação. É a ação de caminhar, é a ação de edificar e é a ação de confessar. Caminhar, caminho, edificar sobre a rocha da verdade, e confessar a transformação que Cristo causa em nossas vidas através do outro e assim por diante. Eu hoje testemunho as transformações que Jesus faz na vida do Beto, assim como testemunho as transformações na vida do Geraldo,
do ZUL e de tantos outros. E vocês, como agentes de prevenção e de tratamento, têm a necessidade de ser esse modelo também para eles. Mas qual que é o modelo de vocês? Por qual caminho vocês estão trilhando? É por isso que a importância da fé no nosso trabalho. Qual que é a base do nosso trabalho? Nós temos que saber onde nós temos que estar. O TLC, como eu falei do ZUL, né, ele tem essa característica de mostrar esse estilo de vida para o jovem. Nós não somos especialistas em tratamento, e é por isso que nós temos parcerias com a Exigente, com outros programas e com outros grupos. Mas o TLC é um trabalho educativo e ele está espalhado aí no Brasil em várias cidades. E nós estamos começando agora o Censo Nacional do TLC para saber onde nós estamos inseridos. E também possamos contar com a ajuda de vocês, assim como o Tom Brown disse aqui no começo. Uma mensagem é essa. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Oh, é difícil falar depois de todos eles, né? E depois eu tenho pena de vocês, ovelha cansada. Todo mundo de pé no momentinho, todo mundo de pé. Vamos fazer uma brincadeirinha para quando a gente morre, né? Então, vamos cantar. Hoje tem mais alegria com a minha, com a tua, com a nossa companhia. Repita. Hoje tem mais alegria com a minha, com a sua, com a nossa. Vamos lá. Hoje tem mais alegria. Hoje tem mais alegria com a minha, com a tua, com a nossa companhia. Com a minha, com a sua, com a nossa companhia. Mais uma vez. Hoje tem mais alegria. Hoje tem mais alegria com a minha, com a sua, com a nossa companhia. Muito bom, podemos sentar agora. Já melhorou. Agora, nós não estamos aqui apenas para ouvir palestras sobre a prevenção. Estamos aqui para fazer da prevenção para nós também. E se nós nos sentimos bem aqui, a gente não entra na droga. Não é a droga, o crack que mata. É a falta de amor que leva ao crack. A maior tragédia não é ser pobre, é não ser filho. Por isso também os ricos se drogam. Muitos filhos são drogados porque não são filhos amados. A gente se droga, os meninos se drogam quando a vida deles é uma droga. Quem é feliz não se droga. Os nossos filhos se drogam porque as nossas famílias, a sociedade, é toda ela drogada. Eu sou padre Renato, ítalo-brasileiro, italiano de origem, brasileiro de adoção, mas é brasileiro do que italiano. Já vivi mais tempo aqui do que afora na Itália. Eu fui levado por Deus lá na Baixada Fluminense, periferia de Nova Iguaçu, periferia de Rio de Janeiro. Um dia Deus me chamou a me colocar ao lado dos filhos do Brasil não amados, não um menino de rua, filhos do Brasil não amados. Um menino, um adolescente veio me gritar: padre, mataram 36 na tua paróquia, tem 40 marcados para morrer, eu sou o primeiro, não quero morrer. E você não faz nada? Nós nos drogamos, nós chegamos fora, nós roubamos. Mas ninguém quer saber o que nós sofremos. Vocês nos matam pensando em resolver o problema. Ninguém quer parar para saber por que nós somos assim. Uma menina me dizia: padre, me deixa eu dormir lá. Mas lá dorme o cachorro. Mas eu sou um cachorro. Para que os filhos do Brasil e do mundo não se sentissem, não se sintam cachorros, mas filhos amados. Nasceu a casa do menor São Miguel Arcanjo,
que há 28 anos se coloca ao lado de quem não se sente amado, para ser presença de Deus Pai, Deus Mãe, Deus Família, ao lado de quem não é filho. A dimensão religiosa é determinante pela nossa experiência para a prevenção e o tratamento. Mas atenção, não qualquer dimensão religiosa, não qualquer experiência religiosa, não é qualquer. Eu vou na Cracolândia também, tem muita gente lá que tem fé, a maioria. Por que entraram na droga? Porque a experiência que eles fizeram não é contagiante. Deve-se ajudar os nossos filhos a fazer uma experiência transformadora e contagiante. Veja Papa Francisco, alegria de evangelizar, a última exortação. Fazer este encontro que me transforma, me dá uma alegria, uma vida que me faz feliz, eu não preciso mais me drogar. Agora, eu queria colocar alguns pontos que são fruto da nossa experiência. Um menino me falava: ninguém me ama, eu não me amo e não amo ninguém. Ninguém me ama, eu não me amo e não amo ninguém. Ele depois foi assassinado. E eu pensei, mas Jesus veio propor o quê? Veio dizer o quê? Veio anunciar o quê? Quais são as boas notícias que ele veio dar? Você é filho amado, eu te amo do jeito que você é. Então, tu é filho amado? Ninguém me ama, não é verdade? Você é um grande dom para mim, você é meu filho. Então você pode se amar. Você pode amar os outros, aí tem a felicidade. Então você pode amar. Então a proposta de Jesus é uma proposta preventiva e transformadora, porque Ele me diz como é que eu funciono. Ele que me fez, Ele é a minha origem. Ele me diz como é que o ser humano funciona, como é que ele é feito, como é que ele deve funcionar. Como é que ele deve funcionar? A primeira experiência que o ser humano faz, qual é? Ser filho. A filiação. A filiação. Se esta experiência de ser filho não acontece de uma forma harmoniosa, é um desastre. Nós trabalhamos com menino de 0 a 18 anos. Já pequenino, tu faz prevenção. Os primeiros 10 anos são determinantes para o desenvolvimento futuro. Aquele menino jogado fora, não amado, adotado embora vivo. Como é que ele faz a se desenvolver? Eu escutei muitos gritos, são 28 anos que eu estou ao lado dos não amados, que eu sinto o cheiro deste povo, desses meninos, desses adolescentes. Agora o cheiro do dependente de crack nas Cracolândia. Esta noite jogaram fora, entraram na maré, onde tem a Cracolândia, que a gente vai sempre. Não sei o que aconteceu com a nossa família. A nós chegaram muitos gritos, muitos, por fome, por casa, por família, por escola, por profissão, por futuro. Mas o grito que mais me tocou é o grito por presença de alguém que me faça sentir filho. Você é filho? Você é filho? Você é adulto? Você se sente filho de verdade? O que é ser filho? Tem alguém que me ama e me acolhe do jeito que eu sou. Alguém que é referencial para mim. Ao redor deste referencial, o ser humano se desenvolve harmoniosamente. Perguntaram onde desenvolve. Menino sem eixo, porque isso é referencial. Jesus se fez presença. Estou aqui. O que é presença? Eu escrevi um livro, Pedagogia Presença. O que é presença? Eu estou aqui, não falo,
tu sente a influência. A luz está aí, tu não está olhando a luz, mas tu enxerga. Ela está ali. Qualquer momento. Eu vou ainda muito na rua, eu andava muito lá em Copacabana, etc., nas favelas. Fiquei impressionado com uma coisa. Os meninos dormem em posição fetal. Mas não é só no Brasil, estive na África, a mesma coisa. Eu falei, mas como é que vocês dormem assim? Alguém nos ensinou? Não. Eu perguntei, por que esses meninos que não têm rumo? A rua é toda direção, nenhuma direção. Ele falava, para onde você quer ir? Dormem em posição fetal, porque eles buscam inconscientemente o útero. Útero, mãe. Útero, pai, embora pai não tenha útero. A terrível ausência do pai. Útero, família quebrada. Útero, bairro. Nossos bairros são útero. As nossas cidades são útero. Útero, igreja. A igreja ama. É útero que acolhe? É útero que mostra misericórdia? É útero que faz sentir que nós somos amados? Que os meninos são amados? Ou é um conjunto de ritos frios? Os meninos jovens gostam de uma igreja assim. Útero, sociedade. Como é que é a nossa sociedade? Fragmentada. Uma sociedade que dá muitas ocasiões de prazer, mas não dá felicidade. Enfim, útero Deus. Útero Deus. Que é útero no qual o menino sossega. O menino encontra segurança. Eu sou amado do jeito que eu sou. Os nossos úteros são úteros volúveis. Pai e mãe podem te abandonar. Acontece. Eu vivo com meninos quase todos abandonados. Ou com pais que não nos amam. Rejeitados. A maior violência é ser rejeitado e não ser amado. Os meninos devolvem aquilo que nos damos. Somos todos preocupados com a violência. Violentos porque não amados. Não porque monstros que devemos eliminar. A televisão todo dia fala isso. Não são meninos, são monstros. Quem é que gerou estes monstros? Quem é que gerou estes monstros? Nós os criminalizamos para nos sentir tranquilos. Ele nos assalta para dizer, você me roubou tudo. Eu te roubo o celular. Se tu não me der, eu te roubo a vida. Porque tu não me amou e me abortou, e me aborta aos poucos. É melhor abortar do que não amar. Quem não ama faz um aborto que continua. É a maior violência. E eu sinto que eu amo os meninos, mas eu não os amo do jeito que eles precisam. Ele precisa de um amor fiel, de um amor que não cansa, que ama por primeiro, que acredita, que não espera nada. Preciso ajudá-los para que eles encontrem o útero Deus. Ele os ama do jeito que é. No útero Deus você se sente protegido, como no útero da mãe. Mas muito mais também quando você passa por dificuldades. Eu estou aqui, nas mãos de Deus. Tudo aquilo que acontece, Ele me ama. Agora, os filhos do Brasil, nossos meninos, o grande problema deles, que não fizeram e não fazem esta experiência de filiação, que é a experiência determinante. Depois nós temos outra experiência na nossa vida. Antes somos filhos, depois nós descobrimos a nós mesmos. Nos descobrimos como valor ou não? Depende. Depois nós descobrimos as pessoas ao nosso redor, nos relacionamos, somos irmãos. Como é que vai esta experiência de ser irmão? Depois nós crescemos e nos tornamos fecundos. Podemos gerar vida, paternidade e maternidade biológica, mas também espiritual.
espiritual. Mas a experiência determinante era de ser filho. Eu falo isso com toda a segurança. Todos os filhos que eu encontrei são filhos não amados. Ao redor do menino quer se drogar ou se droga, tem a falta de amor. Pode ter certeza. E vou nas cadeias, mesma coisa. Vou na carburante, mesma coisa. Um menino pequeno, 8 anos, que fala isso. A velhinha que fala, todo mundo me abandonou. Eu venho aqui porque aqui encontro família. A velhinha de 78 anos, não foram filhos, não se sentem filhos. Só se eu ajudo, sou instrumento que transmite o amor de Deus, aí ele chega ao teu Deus. O meu abraço deve transmitir o abraço de Deus. Por isso que o Papa abraça muito. A terapia do abraço. O abraço específico. Estou indo do Nordeste. Os homens machões não abraçam. As meninas vão fortaleza na prostituição porque querem um abraço de um homem. Agora, nós nos preocupamos muito com os meninos para que não entrem na droga. Para mim é errado. A preocupação é conosco, não é com o menino. Vocês pais devem se preocupar da relação entre vocês, não com o menino. Se os pais se dão bem, o filho não entra na droga. Se a nossa sociedade funciona, não entra na droga. Nós devemos nos preocupar com nós adultos. Hoje todo mundo se preocupa com criança e adolescente. Eles são o resultado da gente. São nosso espelho. Mas nós não queremos olhar isso. E nós nos criminalizamos porque assim nós não somos responsáveis. A segunda experiência: ninguém me ama, eu não me amo. Se eu sou amado, eu me amo. O menino amado, eu vejo quando chega a nós, eles chegam sujos, não querem tomar banho. Quando eles começam a se sentir amados, ele começa a tomar banho, a querer o gel, o perfume. Me dizem: padre, eu vou sair assim, eu não tenho essa parte. Se torna filho de Deus. Começa a sentir que eles têm valor. A pessoa não amada se sente sobra. O menino amado em família se sente sobra, se sente problema. Se ninguém me ama é porque eu não presto. Eu não presto. Outro dia em Fortaleza, um menino de 7 anos, ele falava: eu sou mal. Eu sou do dom. Eu sou do dom. Eu tenho de lá profundo, queria dizer, o diabo. 6 anos. Eu falei: meu filho, o que é? O que tu sofre? Ele começou a chorar. Tu tem pai? Não conhece. Tu tem mãe? Tinha, foi assassinada. Estava na crack. Tu tem irmão? Tinha um irmão. Minha mãe vendeu por causa do carro. Aí a mataram. E eu vi minha mãe sendo matada, assassinada. Eu estou sozinho. Ele esperneia, bate, é violento. A ciência, a psicologia não chega, é importante, ciência social, mas não chega a preencher o vazio, o grito que está no coração desse menino de 6 anos. Quando o menino é amado, ele começa a se amar e diz: padre, eu não estou estudando, eu não estudei, eu quero aprender a estudar. Padre, como é o meu futuro? Eu não tenho trabalho, não tenho profissão. Começa a descobrir o valor do corpo. Você é filho de Deus, é a imagem de Deus. Você é chamado a ser divino. Aquele menino é chamado a ser como Deus. Olha a grandeza dele. Trabalhar o corpo, os talentos, as atividades lúdicas, esportivas, artísticas. Olha os nossos meninos aí do Ruaz. São fruto disso. Agora eles parecem assim, sem problema. Ontem na noite, depois do show, a maioria chorava e dizia: você não sabe, mas a minha família é isso, me
adolescentes procuram visibilidade. A nossa sociedade não vê os meninos. Os meninos são um futuro. Mentira. Quando é que são o presente? Nós falamos sempre que são o futuro. Futuro é futuro. Ele não vale nada agora? Não vale nada? A gente não olha eles como criança, adolescente. Olhamos como adulto. Quando você será adulto? Ele é uma criança, se namora. Eles procuram visibilidade. Ser visto. Jesus olhava. O Papa passa na Praça São Pedro, olha, um por um passa, ora. Você vê, meu filho? Nós não somos mais presença, nós damos presentes. E corremos trabalhando para dar mais presença. Eles querem a presença e nós não temos mais tempo para ser presença. Ele pode dizer: poxa, meu filho tem tudo. Os adolescentes precisam de pertença. Eles pertencem a quem? Jesus diz: tu pertence a mim. Eu trabalho com muito menino narcotráfico. E fala: padre, eu lá sou importante. E arma na mão, as minas na minha mão. Todas as minas me querem, porque sou importante. Eu analfabeto, lá eu pago, mas vão te matar. Qual é o problema? Qual é o problema? Importante que eu tive visibilidade. Eu sinto que pertenço ao grupo do narcotráfico e nós devemos defender o morro. O morro é nosso e dá a vida. Qual é a pertença dos nossos meninos? Terceira coisa, eu posso amar. Jesus nos respondeu: amai-vos uns aos outros. A quem ama e me manifesta. Passamos na nossa vida quando amamos. Nos ensinamos os meninos a amar. O segredo da felicidade qual é? O menino se droga porque quer ser feliz. Eu não tenho que tu fale: olha, a droga faz isso, faz aquilo. Não acredito. Ele não acredita. Ele quer experimentar. Se ele não é feliz. Se ele não é feliz. O menino me fala: pai, não é verdade que a droga é feia. É ruim. Ela me ajuda a ter alguns minutos de felicidade, de prazer. Eu digo: algum minuto? Padre, para quem não tem nada, algum minuto é muita coisa. Aí ele falava: escuta aqui, se tu conseguir uma vida onde não é algum minuto, mas a vida toda que é feliz, tu deixa a droga? Claro, mas deixa a vida. Eu lhe falei: escuta, pega a vassoura, vai vassourar, vai limpar lá a casa da Miri, mas sempre de dinheiro, passa por amor. Ele voltou e me falou: sabe que funciona, eu estou feliz? Eu disse: não limpa só uma vez, continua amando. Quem é que ensina a amar? Quem é que ensina como se faz a ser feliz? A família ensina? Ou ensinamos como se faz a ter mais grana? A igreja ensina? A igreja ensina? Ou fala de regras? A escola ensina como se faz a ser feliz? Qual é o caminho da felicidade? Quem não é feliz se droga. Se a tua vida é uma droga, droga. Jesus nos fala que nós somos feitos como Deus. Amor. O nosso DNA é amor. Funcionamos a amor. Eu falo para o menino: vocês são como um motor. O motor, se anda a gasolina, tu não pode botar álcool. Ele quebra. Se o teu motor anda a gasolina, amor, tu não pode botar egoísmo. Ele quebra. Ele quebra e tu não é feliz. Nós nos realizamos e amamos. Mas isso vale para nós também. Agora, quem experimenta isso, experimenta a felicidade. Se nós amamos, nós encontramos Deus. Através do irmão, vamos a Deus. Se nós amamos, nós vivemos o Evangelho. Nós ensinamos, já foi falado aqui também, a viver a palavra. Cada
existia uma palavra. O que é viver a Bíblia? É aprender a viver como vive Deus. Como é que Deus vive? Ele ama. Por que Deus não se droga? Ele se droga? Não se droga porque ele é feliz. Por que ele é feliz? Porque ele ama. Ele ama sem esperar nada. Se ele esperasse alguma coisa, ele estaria frito, ele pegaria também depressão e empate toda noite. Mas ele ama e não espera nada. É isso que nós devemos aprender. Amar sem esperar nada de um Deus. Se tu espera, tu sofre. Agora nós ensinamos ao menino a viver o dado do amor. Nós nos inspiramos no momento solar. Estamos muito ligados a fazer a esperança. A nossa espiritualidade é a mesma. O dado do amor é um treinamento todo dia. Tu treina todo dia os teus filhos a amar. Todo dia. Nós pegamos uma palavrinha. Olha, é uma pedagogia maravilhosa para ensinar o caminho da felicidade. O caminho da felicidade. Agora, se nós ajudamos um menino a amar e ser amado, a viver entre lá naquele ambiente, naquela escola, naquela igreja, o amor recíproco, o que acontece? Jesus está lá. Jesus está lá. Se Jesus está lá, é o paraíso. Se nós vivemos aqui na terra, o amor recíproco é o paraíso. O menino que vive já no paraíso, ele vai se drogar? Não. Ele vai procurar o paraíso artificial? Não. Se você, pai e mãe, se ama, Jesus está lá na tua casa. Se na escola as pessoas se amam, Jesus está lá na escola. Se na igreja as pessoas se amam, Jesus está lá na igreja. As pessoas experimentam uma nova qualidade de vida. Já aqui na terra se vive o paraíso. E se tu vive o paraíso, tu se droga? Mas isso é uma experiência. Ontem à noite uma menina nossa, ela chorava e dizia: a primeira vez que estou sorrindo de dentro. Eu lhe falei: esta é a experiência de Deus, porque tu dançou por amor, não para se mostrar. E falei: continua a fazer isso, e tu virás esta alegria nessa hora de você. Agora, as carências dos nossos meninos, quem de nós não é carente? Quem de nós não é carente? A carência é o quê? Um grito por algo de essencial que eu não consigo viver. A carência, como é que se resolve? A sociedade diz: tu é carente, pega coisa, pega sexo, pega droga. A sociedade nos ensina a vencer as carências com coisa de fora. Nós somos como a carência, como um saco sem fundo. Tu bota coisa, sai tudo, está sempre vazio. A carência fundamental é a carência de ser amado e de amar. A carência se resolve de dentro, não por fora. Mas para isso precisa experimentar. Agora, nesse relacionamento com o outro, trabalhar o perdão. Eu vejo isso com os meninos. O perdão, ele não consegue perdoar. Porque ele tem raiva do pai, tem raiva da mãe, tem ódio. Se ele não consegue desentupir o cano, ele não consegue amar, ele não começa nenhum processo nem de prevenção, ele vai entrar na droga e nem de recuperação. Trabalhar o perdão, perdoar aquele julgando ser responsável do nosso sofrimento, geralmente em casa. Mas também perdoar a si mesmo. Nossos meninos se sentem feios. Nós temos muitos meninos que já mataram. Uma vez ele pergunta aí a para ele ser tranquilo, ele fala: tu já matou 100? Não, 100 não, mas 25. Encontrei um menino que falou: 42 já matei. Padre, mas se eu não mato, me matam. Será que tem salvação para mim? Agora, colocar limite tu poder colocar se tu ama. Se tu não ama, o menino se revolta. Jesus colocou limite, os 10 mandamentos, que não é um limite, indica o caminho. O limite não é uma coação, é uma ajuda. A água corre sem ter as margens. Jesus mostra as setas, o limite é as setas, se tu vai parar quebrar o nariz. Quase
terminando. Ensinar a conviver com a dor. Nós não ensinamos isso. Nós queremos evitar a dor do menino. E tu não consegue. Evitar o sofrimento do menino. E tu não consegue. A história dos nossos meninos é dramática. Vai escutar o que tem atrás de cada menino. A sociedade ensina a fugir. Todos nós queremos fugir do sofrimento. Por isso sofremos mais. Não é verdade? Por que queremos fugir? Ensinar a encarar aquela realidade. Olhar de frente. Você foi abandonado? Foi abandonado. Tua mãe não te amou? Tua mãe não te amou. E aí? Encarar o sofrimento e ver que o sofrimento tem valor. O sofrimento é Jesus. Quem me segue, tome cada dia a sua cruz. O sofrimento é como uma porta para entrar na vida. Quem deve ensinar isso? O sofrimento não é uma coisa que me espanta. Tem um nome, é Jesus. O sofrimento tem um nome, é Jesus que te visita. É Jesus crucificado e abandonado. Que assumiu a tua dor atrás da tua dor tem ele. Se tem ele, a dor se torna vida desde a Páscoa. Ajudando os meninos a perceber essa passagem. A dor é a dor do parto. A mamãe aceita a dor do parto porque nasce uma vida. Toda nesta situação vai nascer muita vida. Baixada Fluminense, muito sofrimento. Nascerá muita vida. Porque é uma grande dor de parto. Então, ajudar a assumir, não fugir desta coisa. Porque a dor assumida é uma graça. Sem desculpa. A dor assumida é uma graça para os outros. Nossos meninos recuperados dizem aos outros: olha, eu passei por isso agora eu sou diferente, tudo é melhor. A experiência do passado negativa se torna positiva. Ajudar a assumir o negativo que é muito, porque não é mais negativo, porque Jesus o transformou. Ele assumiu e entendeu. E última coisa, Jesus nos chama para grandes ideais. Bem sério, eu falei de você pescador de homens. Amigos, nós devemos ajudar os nossos filhos a descobrir a missão, a vocação da vida deles. A apontar ideais. A apontar ideais grandes, sonhos grandes. Eu era pequenininho, 8 anos, eu via o avião que deixava um laço branco. Ele estava cuidando do gado. Eu sou filho de japonês. Eu via esta ponte e dizia: eu um dia quero construir pontes de um lugar ao outro do horizonte. Eu não sabia que ele ia ao Brasil. Pequenininho, com 8 anos, eu queria ser como Dom Bosco. Eu quero ser como Dom Bosco. Tem sonhos? Quais são os sonhos que nos apresentamos aos meninos? Quais são os ideais que nos apresentamos aos meninos? Jesus apresenta um ideal: seguem construir o reino do menino. Os nossos jovens, os nossos meninos moram nas drogas porque ninguém os chama. Ninguém nos chama a morrer pelo Evangelho. Chamaram o menino, o jovem, para construir algo de grande. Quando chega o menino, ele fala para ele, ele está na rua e fala para ele: escuta aí, tu vês que esse adolescente que é educador, ele era drogado com você. Tu pode ser educador também, eu? Sim. Tu vês esse menino, esse jovem, agora é gestor da casa do menino. Ele era um menino de rua. Tu pode ser assim. Ah, é? Eu posso ser assim? Dar ideais. Jesus dá ideias radicais. Nós temos medo de apresentar coisas radicais aos jovens. Por isso que não está contente. O Papa falando aos jovens: cuidado, porque a nossa sociedade é sociedade de morte. Se revolta, não aceita. Quais são os ideais que nós apresentamos aos jovens? A nossa sociedade, se tu vai ver na televisão, o que nos apresentou? Quais são os modelos? Você falava aí, a sociedade de hoje, tem um modelo? Os únicos modelos são os santos. Vocês já notaram? Os únicos modelos
terminou esta missão. Agora, se nós fizermos isso, nós fazemos um trabalho de prevenção. Porque se a minha vida é uma droga, melhor. Se a minha vida é feliz, eu não preciso de droga. Que me dá um momento de prazer, mas não me dá felicidade. O Papa dizia isso, a nossa sociedade dá ocasião de prazer multiplicado, mas não te dá felicidade. Amém? Obrigado.